Alô, boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, galera. Boa tarde, professor. E aí, Luiz, Brenner, Angel, administrador, S3 pontinhos, Lívia Diniz, Beatriz Anacleto. Beatriz, boa tarde. Você tem algum parente com esse sobrenome Anacleto lá no Rio de Janeiro? Beatriz, se estiver me ouvindo, diga-me, você tem algum parente seu no Rio de Janeiro com esse sobrenome Anacleto? Depende do lugar do Rio, professor. Obrigado por ter respondido pelo áudio. Então você tem. É onde? Tem. Então, é perto de Jacarepaguá? Não. Deixa eu ver onde é que mais tem Anacleto que eu conheço. Praça Seca, Vila Valqueire. Não? Tem um tio que mora lá. Daniel, não? Não. Ok. Legal. Tem uma família muito amiga que tem esse sobrenome Anacleto. Ah, Bacana. legal. Quase não conheço nenhum atleta. Tá. Eu tenho uma... Ela deve regular com você, né? A filha dele, ele regula comigo e a filha dele talvez regule com você. Você deve ter o quê? Uns 16, 17 anos? Aham. Ela tem, acho que 18. E Daniele Anacleto. Ah, De legal. repente é sua prima, você não... É. Bacana. Pois é. Bernardo Gomes, Mariana entrando aí. Já estamos gravando, hein? A aula já está sendo gravada e estamos aguardando a entrada dos colegas aí para nós termos o nosso momento química. Vamos dar mais 2 minutinhos para o pessoal chegar. Enquanto isso, eu vou abrindo aqui minha tela para a gente trabalhar as nossas ligações químicas. Hoje é dia de ligações químicas. Ligações químicas. Muito bem. Vou aproveitar aqui. Beatriz, você é aluna nova? Ou você já estava no curso há mais tempo? Eu não sou aluna nova. Eu entrei no início, mas eu não estava acompanhando no Zoom. Ah, ok. Muito bem. Muito bem. Uns 2 minutinhos a gente começa. Estão ouvindo a voz de umas crianças ao longe? Dá para ouvir? Baixinho. Tá atrapalhando? Tá não. Bom, gente, vamos começar aqui o nosso bate-papo. Aula. Eu sinto muita falta do quadro branco, tá, pessoal? Eu acredito que a interação a respeito de conteúdos abstratos, como são os conteúdos de química, ela se dá de uma forma mais efetiva quando a gente tem um quadro para poder escrever, desenhar, apagar e sentir a temperatura da turma
não é a temperatura do ambiente, né? Sentir o entendimento de cada um. Eu acredito, eu parto do princípio que aqui só está quem está a fim de estudar, né? Você está investindo, você está se aplicando, está se dedicando. Então, o momento da explicação para você é um momento importante, porque por mais que você já conheça determinado conteúdo, você vai pegar o seu caderno, vai pegar, enfim, né, o teu material, vai tomar nota de coisas e depois vai tentar fazer os exercícios. Você nunca deve ficar preso somente àquilo que é explicado em sala. Tudo que precisa a gente fala e complementa com o material. A apostila ela é sempre muito completa, cheia de exercícios, cheia de coisas para vocês fazerem, questões do Enem, etc. Mas você deve buscar sempre mais. Busca outras questões, busca aplicar, busca fixar esse conteúdo, porque assim você vai criando, você vai ancorando na tua mente esses conhecimentos, essas informações. E aí, quando você tiver uma questão, você consegue acessar o teu HD, né? Consegue acessar a tua memória, a tua musculatura mental para você ativar aquele conhecimento e entregar através de um raciocínio lógico as respostas corretas, tá? Então, o momento da explicação ele é muito importante para isso, porque a gente fala de várias coisas e aí se você tiver algum questionamento, alguma situação, problema, alguma dúvida, você deve interagir, interromper até e pedir para falar. Fica à vontade com relação a isso, tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos começar. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela e vamos que vamos. Se por acaso o fundo ambiente aqui, o som ambiente estiver atrapalhando alguma coisa, vocês me falam, tá? Estão me ouvindo? O Pedro botou um Nzinho aí no chat. Fico ligado no chat aqui também para, se alguém mandar alguma coisa, eu responder. Beleza. Então, bem-vindos aí, Bernardo, Mariana, Bruno, Késia, Francisco, Luiz, Pedro, Brenner, Andy, Olívia, Beatriz, Olívia. Vamos lá. Compartilhando tela. Vamos que vamos. Isso. Beleza. Já está na tela. Eu estou me vendo e estou vendo aqui o conteúdo. Vocês conseguem ver? Coloca só uma mãozinha aqui um sinalzinho positivo. Obrigado. Já foi. Luiz, obrigado. Então, o que nós vamos falar hoje, pessoal? Nós vamos falar do universo das ligações químicas. Nós já falamos, já tratamos aqui com certa riqueza de detalhes os nossos a tabela periódica, né? E eu preciso voltar rapidinho para fechar um contexto com vocês a respeito da tabela periódica. Deixa eu só... Achei que eu tinha trazido aqui para cá. Esposa, pode pegar para mim, por favor? Aqui, aí em cima, ficou a minha tabela periódica. Você pode pegar para mim, por favor? Que hoje de manhã eu dei aula lá num outro ambiente. Troquei com meu filho. Ele assistiu a aula aqui e eu dei aula lá no outro ambiente. Levei meu material todo para lá. E... Manu, Maiana, pode falar só um pouquinho mais baixo? Quero. Fecha a janela. Isso. Pronto. Obrigado. Pronto. As crianças, hoje a gente tem quintal aqui, então estão interagindo aqui um pouquinho, mantendo a distância, mas estão felizes ali, animadas. Conseguiu, esposa? Tá aí em cima, tá? Isso. Se não tiver, tá dentro da minha mochila cinza, por favor. Eu não trouxe para cá, não. Preciso só mostrar para os alunos aqui. Pessoal, funciona da seguinte maneira. Vocês, toda vez que forem fazer a análise de uma ligação química, seja iônica, covalente, metálica, que hoje vocês vão aprender a identificar e a classificar e a montar qualquer tipo de ligação dentro desse universo, vocês vão ter que ter um conhecimento, ativar esse conhecimento. Isso, obrigado. Da tabela periódica, tá? Então, tabela periódica está aqui. Vocês têm os gases nobres, que são esses roxinhos aqui, do lado esquerdo. Eles têm a sua última camada totalmente preenchida com 8 elétrons. A gente já estudou isso. Eles têm os seus 2 subníveis mais externos totalmente preenchidos. Subnível S, com 2, né? E o subnível P, com 6 elétrons, totalizando 8. Isso traz uma estabilidade muito, muito grande para os gases nobres. Isso causa inveja, vamos chamar assim,
a todos os outros elementos da tabela periódica, fazendo com que eles queiram se parecer com os gases nobres. Portanto, nós já vimos aqui, de acordo com a quantidade de elétrons que o átomo possui na última camada, ele vai ter uma tendência, maior ou menor, de perder ou ganhar elétrons, para se igualar, para se tornar um isoeletrônico, ok? Quantidade de elétrons ser igual a de um gás nobre. Como é que funciona? Se você tem aqui na primeira coluna da tabela periódica os elementos da família 1A ou metais alcalinos, esses elementos, todos eles, terminam com S1, portanto, um elétron na última camada. Vamos pensar. Se o cara tem um elétron na última camada, o que é mais fácil? Ele perder esse único elétron para ficar com a camada mais anterior totalmente preenchida com 8, ou ganhar 7. Olha só, é muito mais fácil perder um do que ganhar 7. Então, essa galera que está aqui na primeira coluna, a tendência deles é perder um elétron para ficar isoeletrônico de um gás nobre. Tá claro isso? Então, a tendência deles é ficar com o número de oxidação, com a valência, mais 1. Porque quando o átomo perde um elétron, ele fica positivo. Uma vez. Mesmo raciocínio para a família, ok? Metais alcalino-terrosos, eles têm 2 elétrons. O que é mais fácil? Perder 2 ou ganhar 6? Perder 2, Felizar. Então, ao perder 2, eles querem se tornar isoeletrônicos de um gás nobre. Perderam 2, a tendência deles é ficar com uma valência mais 2. Ok? Por que mais 2? Lembra que o átomo ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Prótons estão no núcleo, e são positivos, são partículas positivas, e os elétrons estão na eletrosfera. São partículas negativas que estão rodando. A quantidade é igual. Quando um átomo que tem número atômico 20, por exemplo, ele tem 20 prótons e 20 elétrons. Esses elétrons estão rodando. Ele tem 2 na última camada. 2. Mas a tendência, o melhor dos mundos para ele seria ter 8. O que é mais fácil? Ganhar 6 ou perder 2? Por causa dessa tendência, ele perde 2, fica com a última camada totalmente preenchida com 8 e se torna, portanto, um cátion bivalente, ou seja, ele fica com a valência mais 2. Tudo isso a gente já comentou aqui. A galera do bloco D, todos eles possuem, do D e do F, tá? D e do F. Tá? De modo geral, vamos tratar aqui de uma maneira geral, a gente vai ter uma exceção ou outra em função de características químicas, mas de um modo geral, eles vão ter também 2 elétrons na última camada, todos eles. Por quê? Porque você tem aqui o bloco D, tá? Ele começa no 4º nível, ele volta para o 3º, né? 4s2, 3d10. Então, o 3 é uma camada abaixo da 4. Você já tem 2 elétrons na 4ª camada, preenche outros 10 elétrons no 3º para voltar para o 4p6 aqui. Então, como isso aqui é uma camada que não é a mais externa, esses elementos são chamados de transição. O D está mais próximo do mundo externo, então o D é chamado de transição externa. O F, os elementos do bloco F, eles são chamados de transição interna. Por quê? Porque eles estão lá dentro, 2 camadas lá dentro. Tá? Você está no 6s2, volta, 4f14. Né? Na distribuição eletrônica, você vai seguindo em ordem crescente de número atômico, tem uma hora que você chega 5p6, 6s2, 4f14. Olha aí, voltou 2 do 6º nível para o 4º nível. Então é chamado de transição interna. Quantos elétrons o F e o D e o F possuem? Os elementos que estão aqui no D e aqui no F possuem na última camada, portanto, 2. Ok? A última camada é aquela mais externa, então sempre serão 2. E aqui no bloco D, nós vamos ter P1, P2, P3, P4, P5, P6. Esse é o término da distribuição eletrônica por subníveis desses elementos da tabela periódica, ok? Que incluem aqui os ametais, que são esses azuis que eu vou falar daqui a pouco. Então, coluna P1, família 13 ou do boro, eles têm 3 elétrons na última camada. Lembra? S2P1, S2P1, 2 mais 1, 3 na última. Família 13. Todos esses da coluna têm 3. E aí eu pergunto, qual é a tendência dele? Com 3 elétrons, ele quer se igualar ao gás nobre. Tendência dele vai ser o quê? Ganhar 5 ou perder 3?
perder 3. Então, a tendência dele é se transformar num cátion trivalente. Tá? Família do carbono, família 14, família 14. Tem 4 elétrons. E agora, felizardo, ele perde ou ganha? A tendência deles vai ser compartilhar esses elétrons. Ele vai querer fazer outras 4 ligações para poder fechar os 8. Ele tem uma tendência de fazer 4 ligações para fechar os 8. Mas ele pode perder, ele pode ganhar. Isso vai variar de acordo com a quantidade de átomos com que ele estivesse combinando numa determinada ligação química. Família do nitrogênio, família 15, tem 5 elétrons. Agora muda de figura. Com 5 elétrons, o cara quer ter 8. Faltam 3. O que é mais fácil? Ganhar 3 ou perder 5? Ah, ganhar 3. Então, se ele ganha 3 elétrons, pega a visão. Ele está ganhando uma coisa negativa. Se ele ganha uma coisa negativa, ele fica o negativo. Ele ganha elétron. O elétron é negativo. Portanto, ele vai ficar negativo 3 vezes, ele vai se transformar num ânion. A tendência dele é virar um ânion trivalente, para se igualar aos gases nobres. Tá pegando esse raciocínio? Lembrando disso? Calcogênios, família do oxigênio. Eles têm 6 elétrons na última, família 16. Portanto, a tendência deles é ganhar 2 elétrons para fechar 8. Ao ganhar 2, ele fica negativo 2 vezes. A tendência dele é se transformar num ânion, ok? Ânion. Cátion é quando ele perde elétron. Ânion é quando ele ganha elétron. Essa é a tendência dele assumir essa valência. Isso pode variar, tá, gente? Tem alguns que têm essa valência fixa quando se ligam, outros variam, tá bom? Então, halogênios, o último aqui, família 17. Tem 7 elétrons. O que é mais fácil? Perder 7 ou ganhar 1? Ganhar 1. Ah, felizardo, então eles nunca vão perder 7? Quem disse isso? Eles podem perder, sim. Eles podem negociar esses elétrons numa ligação química para que a ligação ocorra, para que o composto molecular se forme. Mas a tendência principal deles, nesse exemplo, vai ser o quê? Se tornar um gás nobre. Para se tornar um gás nobre, o que ele vai fazer? A tendência principal vai ser puxar um elétron, portanto, ficar com a valência menos 1. Dada essa revisão, esse panorama de tabela periódica nesses 20 minutinhos iniciais, galera, é muito importante isso. Vocês têm que ter esse conhecimento, tá? Que os elétrons, o que faz um átomo ligar no outro são os elétrons da última camada, tá? E essa teoria do octeto, que eu reforcei para vocês, que eu não estou escrevendo, só estou falando, porque vocês já viram isso comigo, vocês têm que saber que eles vão estar interagindo, esses átomos eles vão estar interagindo uns com os outros, através da sua última camada eletrônica. E esses elétrons, eles vão respeitar sempre essa teoria do octeto, essa vontade que o átomo tem de fechar com 8. Tá? Então, presta bastante atenção. Nós temos o primeiro universo, que são as ligações iônicas. O que são ligações iônicas? Sei que todo mundo já ouviu falar disso, já viu isso em algum lugar. As ligações iônicas são aquelas que são formadas por cátions e ânions. Para ser cátion e ânion, uma ligação, você tem que ter a presença de um metal de um ametal. Ok? Nós já vimos as propriedades periódicas na tabela periódica. Vocês já estudaram comigo aqui a questão do tamanho do átomo, né? Do raio atômico. Já vimos também a questão da energia de ionização e a eletronegatividade, que é a força que o núcleo atrai os elétrons para si. Então, pensa. Aqui, nessa parte direita da tabela periódica, nós temos os elementos mais eletronegativos, que atraem com mais força os elétrons para si. Já do lado de cá, nós temos os átomos menos eletronegativos, ou mais eletropositivos, ok? Semântica aí, né, são antônimos. É aquele átomo que quer mais se livrar daquele elétron, praticamente está jogando o elétron fora. Enquanto esses daqui puxam com força, porque o seu núcleo está próximo ali daqueles elétrons, ele tem uma força de atração muito grande, ele puxa com intensidade. Esse daqui, o núcleo, ele não puxa com tanta intensidade. Esses daqui, eles têm uma tendência de deixar o elétron soltinho, tá? Então, quando você pega um metal, são todos esses amarelos, inclusive aqui, bloco D, bloco F, todos eles, e você interage
com um ametal, o que vai acontecer? Esses caras têm elétron para perder, esse cara tem elétron para puxar. Ele quer ganhar, a tendência dele é receber, a tendência desse cara é perder, desses caras é perder. Um ou dois elétrons, podendo ser mais, dependendo aqui do átomo, tá? Pode variar. E aí, como é que vai acontecer? Eles vão se ligar. Eles vão se ligar. O cátion vai ser o metal, ou seja, ele vai perder, literalmente, vai perder elétron para quem? Para o ametal, porque o ametal vai ser o ânion. Ele vai puxar elétron. Ele vai roubar o elétron do metal para ele. Ele vai pegar o elétron, deixar o cátion aqui feliz da vida, positivão, e esse cara vai ficar negativão. Então, por isso, por essa tendência, essa interação eletrostática que rola na ligação iônica, eles são sólidos na temperatura ambiente. Sal de cozinha, por exemplo, todos os sais, né? Mas a gente tem o principal exemplo aí clássico, o sal de cozinha, cloreto de sódio. É sólido na temperatura ambiente. Ele tem um ponto de fusão e ponto de ebulição elevados. Então você tem que ficar ligado nisso. Por quê? Por causa da interação positivo e negativo, que é super forte. Beleza? E eles são bons condutores de eletricidade. Por quê? Porque se você joga o sal, por exemplo, numa solução aquosa, ele se simplesmente dissocia ionicamente, porque ali você já tem o positivo e o negativo grudados. Jogou na água, ele continua positivo e negativo em solução. Estão ali partículas positivas e negativas com carga elétrica, tá? Presente na solução. Você joga um fio enfim, conduzindo eletricidade, 2 fios dentro da água, você não precisa conectar os fios, você simplesmente coloca esses 2 fios mergulhados dentro d'água, ligados a uma pilha e a uma lâmpada, a lâmpada acende. Entendeu? É como se você estivesse ligando na tomada ali. Interessante. Por quê? Porque a energia elétrica ela passa. Eles são bons condutores de energia, tá? Então, essa característica de todos os compostos iônicos, tá? E aí vou dar exemplo aqui, como é que a gente pode montar uma ligação iônica, tá? Vou pegar aqui alguns casos. Eu já deixei preparado aqui, eu já usei isso daqui ontem. E eu vou usar aqui. Vou pegar o cálcio como exemplo, o elemento cálcio. O elemento cálcio está aqui, ó, metal alcalino terroso, tá? Tá aqui na tabela periódica, família 2A. Ou seja, tem 2 elétrons na última camada, quer perder. Se ele quer perder, ele fica positivo. Por isso esse mais 2 que está ali. A tendência dele é perder. E vou pegar para ligar com ele o cloro. Tá aqui o cloro. Qual é a tendência do cloro? Opa, o cloro é halogênio. O cloro ele é um halogênio, tem 7 elétrons, quer receber um elétron. Beleza. Se ele quer receber um elétron, tá aqui. A tendência do cloro, menos 1, tá apontado, tá mostrado. E aí, Felizardo? E agora para a gente fechar? Como é que eu sei a fórmula química? Muito fácil. Você tem 2 maneiras. Você pode pensar que se o cálcio está perdendo 2, alguém vai ter que receber 2. Então, do ponto de vista do cálcio, ele precisa se livrar de 2 elétrons. Do ponto de vista do cloro, ele só pode agarrar um elétron, puxar 1. Ele não vai puxar 2. Ele não precisa de 2, precisa de 1. Então você vai precisar de 2 cloros, porque você tem um cálcio aqui jogando 2 elétrons, perdendo 2 elétrons. E você tem aqui o cálcio para receber 1 elétron. Então você precisa de outro cálcio para receber o segundo elétron. Esse raciocínio é um raciocínio lógico importante. Se você prefere de uma maneira mais objetiva, matemática, enfim, que seja, ou visual, você pega aqui, ó, esse 2 que está no cálcio, que é o mais 2, você vai usar como índice do cloro. E esse 1 que está aqui no cloro, você vai usar como índice do cálcio. É só você pegar o NOx, a valência de cada um deles, e vai cruzar assim, ó. Sem o sinal, obviamente, né, pessoal? Tudo que eu estou falando é matéria importante. Nota tudo, né? Tá tudo na teoria, tá tudo lá na apostila, mas você pegar essas anotações, pegar essas explicações é importantíssimo. Então, tá aqui. Você vai ter, então, CA1Cl2. CA1Cl2. O que é isso? É o CaCl2, a fórmula tá aqui, ó. CaCl2, composto iônico, resultante da ligação entre o cálcio e o cloro. Suave. Você tem que analisar sempre a tendência deles na tabela periódica. Outro exemplo, alumínio. Peguei o alumínio. Cadê o alumínio, professor? Procura na tabela. O alumínio está aqui na tabela periódica em algum lugar. Se você for olhar com calma, ele está aqui, ó. Ele é o segundo
da família do boro. Olha lá o alumínio. Família 13. Show. Família 13, então significa que ele tem, ó, 3 elétrons na última camada. Se ele tem 3 elétrons na última camada, a tendência dele é perder ou ganhar? Ah, é perder, porque é mais fácil perder 3 do que ganhar 5. Show. Se ele perde 3, ele fica mais 3. Então, a tendência do alumínio é mais 3. Está acompanhando? Está muito rápido? Está de boa? Está tranquilo? A tendência do alumínio é mais 3. É ficar mais 3, perder 3. Tá? E aí eu peguei um ânion oxigenado de propósito para mostrar para vocês aqui. Porque o ânion ele não precisa ser formado por um elemento só, como foi o caso aqui do cloro. O ânion ele pode ser formado por mais de um elemento. E aí a gente vai ver aquele fenômeno da mudança do NOx que acontece, do número de oxidação da valência de cada átomo. O oxigênio ele tem uma característica. Em 99% dos casos, ele vai assumir uma valência menos 2. Por quê? Porque o oxigênio ele está aqui, ó. Está aqui na família 16. Ele tem 6 elétrons. Ele quer receber 2 para ficar com 8. Portanto, ele assume uma valência menos 2. Porém, ele faz isso com preferência, porque ele é muito forte. Essa coisa de atrair elétrons, o oxigênio é o segundo mais forte de toda a tabela. Ele só perde para o flúor, que é esse Fzinho do lado dele aqui. O oxigênio, então, é o mais forte, o segundo mais forte de toda a natureza para atrair elétrons para si. Tá? Então, em 99% dos casos, ele vai assumir uma valência menos 2. Quantos oxigênios nós temos? SO4. 4, né? Cada oxigênio menos 2. Então, pensa, menos 2 vezes 4, menos 8. Só o oxigênio, então, está contribuindo com uma tendência de puxar 8 elétrons. 8 elétrons. E o enxofre? O enxofre tem quantos elétrons para que o oxigênio puxe? Ah, o enxofre, ele tem... Ó, ele está na mesma família do oxigênio. Tá? Está na mesma família. Oxigênio em cima e enxofre embaixo. Tem 6, então. Sendo que o oxigênio é muito mais forte que o enxofre, como eu já falei. Então, o oxigênio vai puxar os elétrons do enxofre. É isso mesmo, porque o oxigênio é mais forte. Então, essa coisa da eletronegatividade, das propriedades periódicas e a tendência do octeto associadas aqui são importantíssimos para você entender. Então, vamos lá. Se o oxigênio é menos 2, cada um, menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Só de oxigênio. O enxofre tem 6 elétrons. Só que esses elétrons vão ser preferencialmente atraídos pelo oxigênio. O oxigênio é mais forte. Então, os elétrons do enxofre vão ficar aonde? Perto do oxigênio, longe do enxofre. Deixando o enxofre mais positivo. Quantas vezes? 6 vezes. Por quê? Porque o enxofre tem 6 elétrons para negociar isso daqui. Então, a tendência do enxofre é assumir um NOx, uma valência, mais 6 neste exemplo. Aí faz a conta. Quanto é mais 6 menos 8, pessoal? Mais 6 menos 8, mais 6 menos 8 é menos 2, Felizardo. Tá. Então, para facilitar, a gente diz que o SO4 todo é um ânion oxigenado, que vai ter uma valência menos 2. Então, todo o SO4, ele vale menos 2, porque menos 8 mais 6. Entendeu? Em alguns livros ele manda você decorar. Ah, o SO4, sulfato é menos 2. Porque vem do ácido sulfúrico, H2, SO4, tira o hidrogênio, fica aqui SO4 menos 2. Beleza. Você sabe que o SO4 vale menos 2 agora. Por que vale menos 2? E agora? Agora você vai usar aquela regrinha do cruz-credo aqui, né? Cruz-credo. Você vai fazer a setinha. Você pega o 3, joga para o sulfato, para o SO4, e pega o 2, sem o sinal, cuidado, e joga aqui para o alumínio. Entendeu? Fica fácil. Porque o alumínio perde 3, o sulfato ganha 2. Não importa se tem 2 elementos. Pega a visão da valência. O SO4 junto, ele quer receber 2 elétrons. Porque ele é menos 2. Entendeu? Ele precisa disso. Então, fica preso a isso, tá? Não viaja. Tá aqui, é só você trazer o 2 para o lado do alumínio e o 3 para o lado do SO4. Olha como é que ele ficou bonitinho. A fórmula resultante
é essa daqui, ó. Al2, SO4, 3. Também conhecido como sulfato de alumínio, o nosso amigo sal, composto iônico, também presente aqui para a nossa explicação. Pessoal, você pode se deparar com qualquer tipo de questão que vai falar para você, dado o composto A da família tal e o composto B da família tal, diga se a ligação é iônica e qual vai ser a forma resultante. Tem que saber. Dado o oxigênio e os elementos lítio, cálcio, magnésio e alumínio, qual vai ser a fórmula resultante dos óxidos formados por esses elementos com oxigênio? Você tem que saber. Ele pode pegar qualquer metal com ametal e pedir para você dar a fórmula. Ele pode dar o nome. Isso aí a gente vai aprender mais para frente. A parte de funções inorgânicas, como dar o nome para esses compostos todos, tá? Mas, por hora, você tem que saber formar e dar a fórmula do composto iônico formado. Aliás, de qualquer composto, mas aqui a gente está falando primeiro de ligação iônica. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Tô falando direto sem parar, hein? Eu consegui entender. Fala, Luiz. Consegui entender. Eu tenho que treinar um bocadinho. Bacana. Bacana. Beatriz, você que está voltando agora, está muito rápido, está de boa, está conseguindo entender? Tá de boa, por enquanto. Eu espero que continue. Beleza, então, parte de ligação iônica é isso, tá? Vamos lá para a segunda parte. Ligações químicas covalentes. O que são? Deixa eu melhorar esse quadro aqui, tá? Deixa eu apagar esse negócio aqui, que isso aqui eu já risquei um monte. Tchau e tchau. Pronto, tá todo mundo conseguindo ver ainda a minha telinha. A ligação covalente, eu gosto e costumo brincar, chamar de ligação cocô. Ligação cocô, Felizardo? É. Ligação covalente é aquela ligação que rola compartilhamento de pares de elétrons. Covalente, compartilha. Covalente, compartilha. Por isso, cocô. Fica fácil de lembrar. A ligação iônica, o cátion perde o elétron. O ânion ganha o elétron, rouba o elétron, fica para ele. O negócio é sólido na temperatura ambiente. Aqui, você vai ter compostos que são líquidos ou gasosos. Por quê? Porque não tem essa história de roubar o elétron do outro. Você vai ter átomos fortes aí envolvidos, aquela coisa da eletronegatividade, da força de atração. A força de atração entre os átomos aqui ele é muito grande. Mas aí você imagina uma situação, uma academia, dois caras brutamontes, fortes pra caramba, você vai botar ali num cabo de guerra. Quem vai ganhar? Sei lá. Eles vão ficar puxando com tanta força para um lado e para o outro que eles vão ficar ali a vida inteira. É o que acontece. Eles acabam decidindo, peraí, eu não vou ganhar, você também não vai. Então, vamos compartilhar. Aí rola o compartilhamento do elétron, né? Dos átomos que são envolvidos na ligação covalente. Por isso, cocô. E esses átomos, eles são os ametais. São os próprios ametais, tá? Essa parte azul aqui, essa parte direita da tabela periódica, são 15 elementos, tá, pessoal? Para você identificar numa tabela pelada, uma tabela que não tenha cor, que não tenha legenda, que não tenha nomes, nada, só tenha número atômico, massa e símbolo, você vai pegar e vai começar do boro, do primeiro elemento aqui, e vai desenhar uma escadinha, descendo, tá? E aí você vai contar 15 elementos aqui. Esses 15 são os ametais. Fechado? Essa é a forma de você identificar quais são os ametais na tabela, se você não tem isso decorado. E aí você tem aqui, ó, esses ametais, eles vão se relacionar com eles mesmos. Quando você tem ametal com ametal, você tem a ligação de compartilhamento, porque eles são fortes, são eletronegativos, são, né, poderosões lá em termos de eletronegatividade, então você tem o compartilhamento. E entra nessa história também o hidrogênio. O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica. Está aqui. Esse cara,
número atômico 1, ele tem uma proximidade muito grande com o elétron. O núcleo e o elétron só tem uma camadinha, né? Só tem um elétron. Então, ele tem uma atração muito grande. Ele atrai esse elétron com força por causa disso. Então, essa eletronegatividade do hidrogênio é muito maior do que os seus amigos que são da família 1A, por exemplo. Então, o hidrogênio não é considerado um metal alcalino. O hidrogênio ele tem característica eletronegativa de ametal. Por isso ele entra aqui, ó, ametal barra H, barra hidrogênio, tá? Então pode ser ametal com ametal, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio, isso aqui tudo vão formar ligações covalente, compartilhamento de pares de elétrons. Um entra com um elétron, outro entra com outro elétron, pronto, tem um par ali, eles compartilham, é assim que funciona. Então, quando a gente perguntava na iônica, quantos elétrons esse cara vai perder ou ganhar? Não é isso? Aqui a pergunta é um pouquinho diferente. A gente vai perguntar quantas ligações esse átomo vai fazer para atingir o 8, né? Porque eles também continuam querendo ficar igual aos gases nobres. Quantas ligações esse cara vai fazer para atingir, né, o seu octeto? Ele não vai perder, não vai ganhar. Ele vai ligar, ele vai compartilhar. Então, líquido gasoso, eles não são bons condutores de eletricidade, por isso, tá? Porque quando você coloca na água, eles continuam naquela condição molecular que eles estavam. Em alguns casos, você vai promover uma ionização, ou seja, você vai transformar aquele composto que é molecular, que é covalente, em íons. Você vai ter o hidrogênio, por exemplo, com a hidroxila, né? HOH. E aí você vai ter as soluções mais ácidas ou mais básicas, aquela história do pH, né? Quanto mais H, quanto mais hidrogênio você tiver, mais ácido. Quanto menos hidrogênio, mais hidroxila, OH você tiver, mais básico. Isso acontece no meio aquoso. Você parte de um composto que normalmente vai ter essas suas ligações covalentes que vão se ionizar, vão se transformar em íons. Quando isso acontece com o fluxo é grande, né, de criação de íons, ele, enfim, vai ser mais forte. E quando não cria muito íon é porque ele é fraco, tá? Isso é chamado de ionização. Então, eles são maus condutores de eletricidade por causa disso. Vamos lá, pessoal. São tipos de ligações, tá? São tipos de ligações covalentes. Deixa eu ver aqui como é que eu vou colocar para vocês. As ligações covalentes, elas podem ser simples. Tá aqui. Era o slide que eu queria, que era aquelezinho que sumiu. Cadê você, filhão? Tá aqui. Muito bem. Então, essa parte aqui eu posso deletar. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo, tá? Vou pegar o átomo de carbono. O carbono, pessoal, é aquele cara que a gente disse agora há pouco, na tabela periódica, que ele possui 5 elétrons. Aliás, 4 elétrons, desculpa. 4 elétrons na sua última camada, né? O carbono, ele pertence à família 14. Você está com a sua tabela periódica aí, você pode conferir isso. O carbono, ele tem a tendência, portanto, quer fazer quantas ligações? Olha a pergunta. Quantas ligações o carbono quer fazer? Aí você tem que ser muito objetivo na hora de responder. O carbono quer fazer 4, Felizardo. 4. Então, tá bom. Então, vamos imaginar que esse carbono está se ligando aqui a um hidrogênio, tá? E ele precisa fazer 4 ligações. Deixa eu botar ele aqui no meio para ficar mais certinho, mais bonitinho, para a gente ver aqui um por um. Então, tá aqui, ó. Eu vou ter quantos hidrogênios, então, nessa história? Eu vou ter 4, né? Então, eu tenho aqui, ó, carbono com hidrogênio, fazendo ligação covalente, outro hidrogênio, opa, outro hidrogênio e outro hidrogênio. Por quê? Hidrogênio. Porque o hidrogênio, ele tem um elétron, como a gente já falou, e a tendência desse hidrogênio é também fazer uma única ligação. Por que uma, Felizardo? Porque ele quer ficar parecido com o gás nobre correspondente. Qual é o gás nobre correspondente ao hidrogênio, pessoal? O hidrogênio tem um aqui, ó. O gás nobre correspondente a ele, ó, é o hélio, que tem o seu subnível S totalmente preenchido. É o único que não fecha com 8, fecha com 2. Então, o hidrogênio quer ter 2, tá? Porque ele quer se parecer com o gás nobre correspondente, que é o hélio. Entendeu? Então,
O hidrogênio já tem um elétron, quer fazer mais uma ligação para fechar com seus dois. Tá ali. Então, ó, você tem esse carbono fazendo 4 e você tem esse hidrogênio fazendo cada hidrogênio uma ligação. Tá suave na nave. Tá aqui cada hidrogênio fazendo uma ligação, então formou o que a gente conhece como metano CH4. O que a gente tem aqui? Ligação covalente simples. Então você tem primeiro tipo, ligação cocô, né? Covalente simples. Tá? Por quê? Porque você tem 4 ligações covalentes simples. Covalente simples é quando você tem um único par de elétrons sendo compartilhado. Tá? Beleza? Ligação covalente simples, vou deixar aqui no cantinho que a gente vai falar de todas. Depois da ligação covalente simples, nós temos quem? A ligação covalente dupla. Eu posso pegar o exemplo do próprio carbono. Ele ligado com ele mesmo, por exemplo, vai trazer para a gente, pode trazer para a gente, uma situação em que ele esteja fazendo ligação dupla. Então, no lugar desse hidrogênio aqui, eu vou colocar um carbono, outro carbono, igualzinho a esse. Vamos ver se ele entra aqui com o mesmo tamanho. Carbono, copiar, colar. Isso, filhão. Vem para cá, não seja mal criado. Então, você vai pegar e vai colocar aqui, ó, uma ligação dupla. Carbono ligando com carbono. Opa, se ele faz 4 ligações, eu já não posso ter 3 hidrogênios, né? Eu vou ter 2 hidrogênios ligadinhos ali. Então, ó, carbono, hidrogênio, e eu posso colocar o outro hidrogênio, por exemplo, aqui, ó. Posso representar aqui, o hidrogênio tem tamanho igual. Tá aqui. Beleza, beleza, beleza. Pronto, ó. Carbono ligado a 2 hidrogênios. Quantas ligações covalentes estão acontecendo aqui? Ah, estão acontecendo várias, Felizardo. E aí, quais são os tipos de ligação covalente que estão acontecendo aqui? Ah, os tipos de ligação ligação covalente simples, ligação covalente dupla. Isso, ligação covalente simples e dupla. Estou tentando pegar aquela ligaçãozinha para jogar aqui, mas pronto, pelei. Aí, pronto. Aqui agora deu. Você tem o hidrogênio ligado com o carbono, simples, o outro hidrogênio ligado simples aqui, o outro também, e você tem uma ligação dupla aqui no meio, fechado. São 2 pares. Quando você tiver 2 pares ligados, você tem uma ligação covalente do tipo dupla. Então, você tem ligação simples, ligação covalente dupla. Está entrando aqui o nome. As ligações covalentes do tipo dupla. Tá? Ligação covalente dupla, 2 pares simultâneos. Tudo bem até aí? Tranquilo? Nós temos também a possibilidade da ligação covalente, pessoal, compartilhar simultaneamente 3 pares de elétrons. 3 pares de elétrons. Isso pode acontecer também com o carbono. Então, eu vou aproveitar que ele está aqui já na história e, para não perder tanto tempo, eu já coloco aqui, por exemplo, C tripla. E aí eu vou sumir com esse hidrogênio, porque o carbono tem que fazer só 4 ligações. Então, ó, sumo com esse negócio daqui, acabou. Eu agora estou com, ó, hidrogênio, carbono, tripla, carbono e hidrogênio. Essa ligação tripla, ela existe, tá bom? Então, ela vai ser chamada de ligação covalente tripla. Isso aí. Ligação covalente tripla. O que caracteriza? São 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados simultaneamente. Tá bom? Tranquilo? Na simples, 1 par. Na dupla, 2 pares. Na tripla, 3 pares. Até aqui, tá de boa. Para fechar a parte de ligações covalentes, nós temos um 4º e último tipo, que são as ligações covalentes dativas. Ligações covalentes dativas. Cadê o slide? Tá aqui. Ligação covalente dativa. Então, pensa comigo aqui o seguinte composto. Eu dei um destaque para a dativa porque ela tem uma característica interessante. É o seguinte. Vou pegar um composto que eu vou chamar aqui, a fórmula dele molecular,
HClO4, tá, pessoal? Significa que eu tenho um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro e 4 átomos de oxigênio nesta molécula. Eu vou ter que ligar essa galera, vou ter que transformar isso daqui num composto molecular covalente. Eu só tenho a metal, que é o cloro, o oxigênio e o hidrogênio. Beleza, estou diante de uma ligação covalente. O que é ligação covalente dativa? Vamos lá. Nós já falamos que o oxigênio é o mais forte. Então, se o oxigênio é o mais fortão, vamos pensar. A gente tem 4 átomos de oxigênio para ligar. 1, 2, 3 e 4. 4 iguaizinhos, tá? O oxigênio é o cara mais forte. Se ele é o cara mais forte, você acha que ele vai deixar o hidrogênio, que é mais fraco, se ligar com o cloro que está ali? Se fosse só o hidrogênio com o cloro, tudo bem, a gente ia formar o HCl. Mas como nós temos o oxigênio na história, o oxigênio é mais forte. Então, quem manda aqui nos elétrons é o oxigênio. Quem puxa elétron, quem determina quem vai ligar aqui é o oxigênio. Então, ele já chega assim, ó, hidrogênio, você está com um elétron aí. Eu quero o teu elétron, tá? Porque eu sou mais forte, então eu já fico aqui na frente. Eu não vou nem deixar você chegar perto do cloro, tá? Só para você ficar esperto. Beleza. Aí o oxigênio pensa assim, opa, eu preciso de mais um elétron. Eu não tenho outro hidrogênio para pegar, vou pegar de quem? Vou pegar de um irmão meu, oxigênio, que é fortão que nem eu, ou vou pegar de um cloro, que está com 7 elétrons aqui dando mole, e que é mais fraco do que eu? É óbvio que ele vai pegar do cloro. E aí ele chegando, cloro, faz ligação comigo aqui, eu aqui que mando, eu que sou forte, me dá um elétron para cá, vamos compartilhar. Beleza. Até aqui tudo bem? Então, ó, o oxigênio compartilhando um elétron, puxando com mais força esse elétron do hidrogênio, está compartilhando, não é perda e ganho, né? Está compartilhando. E o cloro, que também é forte, mas o oxigênio é mais forte, pega um elétron também e traz para ele. Está aqui, o oxigênio ficou feliz. Lembra? Quantas ligações o oxigênio precisa fazer? 2. Quantas ligações o hidrogênio precisa fazer? 1. E quantas ligações o cloro precisa fazer? 1 também, porque ele tem 7. Fez uma com oxigênio, fechou, tá todo mundo feliz aqui, poderia parar por aqui a brincadeira. Tá aqui, HClO, ácido hipocloroso, tá formado, tá todo mundo feliz. Só que nós temos outros 3 oxigênios que nós temos que encaixar na história aqui, porque a fórmula é HClO4, o ácido perclórico. Como é que a gente vai fazer? Pensa, o cloro tem 7 elétrons na última camada, a tabela periódica conta isso pra gente. 7 elétrons, ele é da família dos halogênios, beleza? Tem 7. Um já ligou ali com o oxigênio, tá ali, representado na tela. Quantos elétrons não estão se ligando com ninguém, sobrando ali no cloro? 6, tá claro? 6 elétrons. Então ele tem 1, 2, 3 pares de elétrons não ligantes. O cloro, 2, 4, 6. Ele tem 2, 4, 6 elétrons não ligantes. O que o oxigênio agora vai fazer? Ele vai chegando, vai falar, opa, eu quero 2 elétrons. Eu quero 2 elétrons. Hidrogênio não tem. Oxigênio menos ainda. Opa, cloro, passa para cá, você tem 6 elétrons aí que você não está ligando com ninguém. Me empresta esses 2, pelo menos 2 aí, para eu fechar aqui o meu octeto. E aí o que o cloro faz? Empresta. Essa ligação de empréstimo é chamada de ligação dativa. Ela só acontece quando o elemento que está emprestando já atingiu o seu octeto por ligações covalentes simples, tá bom? Ou dupla, que seja. Ele só vai fazer a dativa depois que ele já tiver o seu octeto. Quando estiver sobrando, ele não vai fazer a dativa enquanto ele tiver que fazer a ligação para atingir o octeto. Só esse raciocínio vocês têm que ter. Chegou outro oxigênio. Opa, o cloro tem 7. Um já está com oxigênio. 2 já emprestou para o outro. Tem mais 4, né? Então dá um parzinho para mim aqui, ó. Outra dativa. Outro oxigênio, mesmo raciocínio, outra dativa. Então aqui está a forma do HClO4 de forma geométrica. Quem nunca aprendeu isso está aprendendo hoje. Essa aula está sendo gravada, não sei para quem vai esse vídeo depois, mas se você tiver ainda dúvida nessa parte, pega e assista de novo, porque isso daqui é muito importante. Você tem, então, agora a tua ligação dativa. Aliás, 3 dativas, tá? 1, 2, 3 ligações dativas.
e você tem o oxigênio fazendo 2 ligações covalentes simples, beleza? Quantas ligações tem nesse composto? 1, 2, 3, 4, 5 ligações covalentes. Classifique. 2 ligações covalentes simples, hidrogênio e o cloro ali, e 3 ligações covalentes dativas, que é o que o cloro está fazendo com o oxigênio. Beleza, pessoal? Preciso que coloque uma mãozinha ou pergunte alguma coisa, porque a parte de explicação sobre ligação covalente está terminando. Fala comigo. Flávia, o Índia botou a mãozinha. Tudo bem? Tudo tranquilo, Beatriz? Nenhuma dúvida. Tranquilo, que bom. Fico feliz. Então, ó, ligação, só para fechar então. Ligação iônica, cadê? Volta aqui do início. Ligação iônica já foi, ligação covalente já foi, tá? E agora, repassando aqui os slides só para a gente lembrar, fixar bem, para fechar a ligação metálica. A ligação metálica ela é muito simples de explicar, porque essas bolinhas que vocês estão vendo aqui no quadro, elas são núcleos atômicos, e esses núcleos são positivos, tá? Todo mundo sabe que o núcleo de um átomo é positivo. A gente está falando agora do universo dos metais, tá, pessoal? Ligação iônica, metal com ametal. Ligação covalente, ametal com ametal e hidrogênio. E agora nós temos a ligação do metal com o metal. E aí você tem, né, o fio de cobre, por exemplo. Ali é a ligação metálica. Você tem os núcleos do átomo de cobre, próximos uns dos outros, e é como se eles estivessem mergulhados em um mar de elétrons. Os elétrons desses átomos, eles fluem livremente, como numa estrada de rodagem sem pardal. Ele vai embora. Ele passa um pelo núcleo do outro e vai embora. Então, você está vendo essas setinhas que eu coloquei aqui, é o trajeto que os elétrons fazem. Eles passam livremente, eles não têm, sabe, nenhuma dificuldade de fluir. Eles podem fluir todos numa direção só, enfim, de acordo onde tiver os polos, né? O elétron ele nada em direção ao polo positivo. Então, para onde tiver o positivo, eles vão aquele efeito manada passando um pelo outro. Então, é simplesmente a união dos núcleos dos átomos, permitindo que os elétrons passem livremente sem qualquer tipo de obstáculo. Isso é ligação metálica, tá bom? Isso é ligação metálica, só isso, não tem nenhuma interação eletrostática. Os metais eles são sólidos na temperatura ambiente, são excelentes condutores de energia por causa da característica que a gente acabou de explicar. O único metal líquido é o mercúrio. O mercúrio ele é um metal prateado, líquido, tóxico, inclusive. E, enfim, mas é isso. É isso daí. Ligação iônica, ligação covalente e ligações metálicas devidamente explicadas e apresentadas para vocês nesta tarde de terça-feira. É isso daí. Vocês tiveram alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Tem uma parte de orbitais que eu depois explico para vocês, que é importante. Eu sei que não cai no Enem número quântico, mas para a química orgânica, lá na frente, a gente vai ver os orbitais SP, como é que eles funcionam na distribuição eletrônica, SPDF, e na hora de formar a hibridação, SP3, SP2, SP1, tem tudo a ver com a ligação covalente, a interação dos orbitais, dos elétrons, né, na hora de fazer a ligação. Mas isso aí a gente vê futuramente. Microfone aberto para perguntas e dúvidas. Caramba, falei muito. É isso aí, pessoal. Fechamos, então, a parte de tabela periódica toda. Em 2 ou 3 aulas, não lembro agora. Nós falamos de tabela periódica, tudo. Período, família, distribuição eletrônica formando a tabela, SPDF, os blocos. Falamos de todos os átomos, como é que a gente consegue identificar, como é que a gente vê o núcleo, né? A massa atômica, A igual a Z mais N, a distribuição eletrônica pelo número atômico. Vimos as propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, eletronegatividade, raciocinamos em cima disso. E agora a gente está trabalhando aqui o conceito de ligações químicas, tá? Para pegar um átomo e ligar com outro. Você tem 3 tipos de ligação: iônica, covalente e metálica. Já expliquei todos os tipos
e como é que você dá exemplo, você tem que fazer exercício agora. Próximo passo, forças intermoleculares. São, depois que você forma a ligação, você tem um composto e você tem outro composto. Como é que esses compostos, essas ligações, a molécula já pronta, como é que ela vai interagir com a outra molécula? Né? São as forças intermoleculares, e aí a gente pode depois avançar para a parte de funções inorgânicas. Tá? É isso. Fechado, pessoal? Pegaram a visão? Fechado. Fala comigo. Fechado. Fechado, feliz. Bacana. Galera, quem já sabe, tá sabendo mais. Vocês têm que estar craques nisso daí, que isso aí cai bastante, tá? Um beijo no coração de vocês, bons estudos, boa semana. Eu vou disponibilizar esse conteúdo também lá. O Daniel certamente vai estar colocando durante a semana para vocês, para reforçar alguns vídeos, coisas boas para vocês verem. Valeu? Fiquem com Deus. Bons Valeu. estudos. Até a próxima. Valeu, feliz. Valeu, meu amigão. Com Deus.